tudo bem? Espero que sim. Aqui estou eu, mais uma vez, para junto aprender da Palavra de Deus com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem com seus familiares e vamos lá para mais uma história? Afinal, hoje não é história. Hoje a tia Grazi vai falar sobre o comportamento das crianças e do povo de Deus na igreja. Olha só, que linda igreja, crianças! A igreja é a casa do Senhor, é onde o Senhor Deus mora, se faz presente, não é mesmo? Nós temos a nossa casa, Deus também. Deus ama estar na casa dele, que é o templo, a igreja. Sabe, crianças, a primeira pessoa que fez uma casa, uma moradia para Deus foi o rei Salomão. O rei Salomão era filho do rei Davi. Um dia o rei Davi queria fazer uma casa para Deus. Aí Deus falou para ele: olha, rei Davi, na verdade, eu vou querer que seu filho faça uma casa para mim, não você. Eu quero que seu filho faça. Aí chegou o tempo do rei Salomão, aquele rei inteligente que Deus deu sabedoria para ele e muita inteligência. Ele então construiu uma enorme igreja, um enorme templo para Deus. Era lindo, era maravilhoso. Todo de ouro, todo de pedras preciosas. Tinha prata, tinha madeira e lá dentro, sabe o que ele colocou? Ele colocou a Arca da Aliança, que significava naquela época, antes de Jesus, a presença de Deus era através da Arca da Aliança. E ele fez um lugar muito bonito para Deus ficar, que era a Arca da Aliança, que representava Deus com o povo de Israel. E ele fez, mas era lindo, era maravilhoso, todo de ouro. E eles tinham um respeito muito grande na casa de Deus. Vocês sabiam, crianças, que a casa de Deus, desde então, faz tempo, já desde aquela época, sempre foi e sempre será um lugar sagrado. Sabe por quê? Naquela época, lá do tempo do rei Salomão, a igreja, o templo, quem ficava perto da Arca da Aliança eram os profetas. Ninguém podia chegar lá assim do nada, senão morria, sabia? É muito sério, crianças. Hoje, para nós entrarmos na casa de Deus e falar com Ele é muito mais fácil. Mas o respeito nunca deixou de existir. Devemos ter respeito com Deus. Por causa de Jesus, Deus nos deu essa liberdade de podermos falar com Ele, aonde nós estivermos, e principalmente na igreja, na casa do Senhor Deus. Então, crianças, hoje nós vamos aprender algumas coisas que Deus quer que nós façamos quando nós estivermos na casa dele. Sabe quais são? Vamos lá? No livro de Eclesiastes do Velho Testamento, lá depois de Salmos, Provérbios, já é Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 e 2. Ele fala a primeira coisa, ele diz assim, olha só, guarda os teus pés sempre que fores à casa do verdadeiro Deus. Tia Grazi, os nossos pés? Como assim guardar os nossos pés? Crianças, é assim, na casa de Deus, quando nós colocamos os nossos pés, devemos ter muito cuidado, porque lá é a casa de Deus. Ele quer dizer assim, os Salmos, o autor da Bíblia quer nos dizer e nos alertar na seguinte condição, de quando entrarmos na casa de Deus, não esqueça que aonde você está pisando é um lugar santo, é a casa de Deus. Lá não pode correr, lá não pode gritar,
Lá não pode falar alto. Temos que ter respeito com Deus na casa dele. Quando entrarmos, entrarmos quietinho, em silêncio, sentar lá no banco e aguardar a hora que começa o culto. Porque desde o momento que nós entramos na casa do Senhor, já devemos estar em adoração a Deus, sabia? Lá nós entramos quietinho, ficamos sentadinhos esperando o culto começar. E na escola bíblica não é diferente. Lá também devemos respeitar, porque estamos na casa de Deus. Embora não estejamos no templo, mas estamos dentro da casa de Deus. Então, quando você colocar o pé dentro da igreja, seja na classinha das crianças ou dentro da igreja, presta atenção. Porque Deus manda a gente guardar os pés sempre que formos na casa dele. Ele quer dizer respeito, reverência a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de nós todos. Devemos ter respeito na casa dele. Então, pode correr? Não, não pode correr. Você tem que entrar devagar, sentar, quer sair? Sai, mas não precisa ficar correndo dentro da casa de Deus, e senão o coração de Deus fica triste, ele desagrada. Ele fica triste quando o filho dele é desobediente na casa dele, não se comporta como uma criança que ele ama, como um adulto também que ele ama. Então, quando entrar na casa do Senhor, colocar os seus pezinhos, isso é para mim também, depois para vocês, crianças, eu também aprendo com vocês. Colocou o pezinho na casa do Senhor, respeito, tem que ter respeito com o nosso Deus. Deus está ali, em espírito, ele se encontra ali na casa dele. Então, imagine nós entrando e saindo toda hora, né, do templo e falando. Isso não pode. Deus fica triste, devemos respeitar a casa do Senhor. Crianças, depois, esse versículo também fala: vá à igreja pronto para ouvir e obedecer a Deus. Esse daqui, é um ouvido. O que quer dizer o ouvido? Que na igreja nós vamos para ouvir. Ouvir do que, tia Grazi? A palavra. Ouvir a palavra de Deus Todo-Poderoso. Aprender do que Ele quer que nós façamos para Ele. Por isso que nós vamos na igreja, para adorar. Além de entrar e ficar quietinho, nós temos que ficar quietinho para ouvir o que Deus quer que nós façamos como servos dele. Se a gente fica falando, fica conversando, a gente, não ouve e não presta atenção. E Deus não se agrada disso. O coração de Deus fica muito triste. E é falta de respeito com o nosso Deus, não é mesmo, crianças? Então, vamos à igreja quietinho, entrar lá sem correr, sentar, esperar a hora do culto e ouvir, prestar atenção na palavra, não é mesmo? O que Deus quer nos dizer. Tem mais, tia Grazi? Tem, olha só, crianças, na casa de Deus diz assim também: nem o teu coração se apresse a falar alguma palavra sem pensar diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Quer dizer que a gente não se apresse quando for falar com Deus em falar palavras que desagradam, ou às vezes até palavras que não haveria necessidade de falar, não é mesmo? Temos que pensar antes de falar com Deus, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, crianças. Ele sabe tudo o que nós pensamos. Antes mesmo de falar, ele já sabe tudo. E ele quer que sejamos filhos inteligentes, não tolos, mas sim filhos inteligentes que saibam falar com ele. Também na igreja, que não apressamos em falar coisas que não agradam o coração de Deus. E na nossa oração pedir coisas que não venham desagradar a Deus também. Porque às vezes, né, crianças, pedimos coisas a Deus que não tem muito sentido. Então, quando pedir, devemos pensar
realmente antes de pedir alguma coisa para Deus, tá bom? E a última coisa que a tia Grazi trouxe é a boca, a nossa boca. Mas o que tem a ver, tia Grazi? A boca, ela diz assim: pense bem antes de falar. Ficou bem parecido com aquele outro, né, que a tia Grazi acabou de falar. Então, antes de nós falarmos lá na igreja, nós temos que pensar para não falarmos coisas chatas, não falarmos abobrinha, não falarmos coisas que desagradam o coração de Deus, não falarmos coisas que desagradam o coração do nosso irmão. Então, devemos ter cuidado no falar, no ouvir, no pensar, e quando entrarmos na casa de Deus, devemos tomar cuidado e ter respeito com Deus. Porque, crianças, lá na igreja não é shopping, a igreja não é praça, lá é casa de Deus. E qual é o nosso objetivo? De adorar o nosso Deus, tá bom? Então, que possamos fazer conforme Deus manda aqui no livro de Eclesiastes 5, 1 e 2, que fala que devemos ter respeito quando formos à casa do Senhor. Porque, crianças, lá na casa do Senhor, não é lugar de sairmos correndo, de gritar, de levar brinquedos, também não, porque a casa de Deus é lugar de levar a Bíblia, porque lá nós vamos aprender da palavra de Deus. O brinquedo leva no shopping, na praça, em outros lugares, não na igreja, tá bom? E que, para terminar, crianças, nós possamos ter aprendido da palavra de Deus conforme a tia Grazi explicou aqui na Bíblia. Então, para terminar, a tia Grazi vai cantar uma musiquinha que eu aprendi na igreja quando era pequena. Ela diz assim: coloca suas duas mãozinhas juntas e faz assim a torre, ó, igual a cruz na igreja, a torre. E ela diz assim: eis uma igrejinha de torre acompanhada, abrindo-se a portinha. Lá dentro não tem nada. Cadê o povo de Deus? Onde que está? Não tem ninguém na igreja. Você está indo, criança? Espero que sim. Vamos encher a igreja? Coloque todos os seus dedinhos um dentro do outro e fecha. Faz de novo a cruzinha lá. Então vamos lá. Eis uma igrejinha de torre acompanhada, abrindo-se a portinha, que gentarada encheu a igreja, olha só! Que gentarada, bom dia, bom dia! Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, crianças. Espero que vocês tenham aprendido com a tia Grazi que o nosso respeito que nós devemos dar a Deus na casa dele e nos comportar conforme ele manda, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima, querendo Deus. Beijo, tchau!